Fala jovem, vídeo 4 do nosso componente Dropdown. Lembrando que esse vídeo é parte aí da minissérie Criando Dropdown com o Vue.js. Então clica aí no card do YouTube para ser redirecionado lá para o primeiro vídeo e não perder nenhum detalhe. Nesse vídeo eu quero incrementar ainda mais esse cara aqui, né, o Dropdown Item, para deixar o nosso componente bem flexível. E o que a gente vai fazer é criar um evento aqui para quando a gente clicar, conseguir capturar o onClick, né, fora desse componente. Porque, por exemplo, o item 4 e 5, como vocês viram aí na aula passada, ele é um botão. Então, se eu quero apenas adicionar uma ação, eu preciso emitir um clique aqui. Então, para isso, eu vou criar aqui um evento, onClick, e vou chamar uma função onClick, aqui dentro mesmo do meu componente. Então, lá em Method, eu vou criar onClick e vou emitir aqui esse evento, né? This emit. O evento vai ser click. E eu vou passar, né, o evento em si lá para cima. Porque qualquer coisa que você queira fazer para personalizar isso, você consegue capturar o evento. Então, vamos lá para o app. Eu vou aqui testar o item 4. Vou colocar aqui click, ou seja, quando eu clicar, eu vou colocar um método aqui, onItemForClick, só para a gente ter certeza. E vou declarar esse cara aqui, clickFor. Aqui, obviamente, ele recebe o evento, né? E eu vou colocar um console.log e o evento, só para a gente ter certeza. Aqui, click, itemFor. Espero que isso funcione normalmente. Então, eu vou abrir aqui o console, menu, item 4. Se eu clicar, opa, tenho aqui ó, clique, item 4 e eu tenho o meu evento. Que beleza. Então, se eu declarar apenas um botão e quiser abrir uma pop-up, um modal, ou quiser fazer qualquer coisa, eu posso capturar via um clique. Perfeito, meu jovem. Muito simples, lindo e prático. E aí uma outra coisa que eu quero colocar é que assim que eu clique nesse cara aqui, eu quero fechar o menu, certo? Porque é a forma de uso assim mais comum. Se eu cliquei, obviamente eu já terminei a minha ação com esse drop-down e eu vou seguir com as minhas ações, né, após o clique. Então, tem uma pegadinha aqui bastante interessante, né, dentro desse cara. Eu vou fazer aqui, criar um outro método para ficar bem separado e vou dizer que esse método é close drop-down. Esse método vai fechar o drop-down. Né? Eu vou colocar aqui, ó, fechar o drop-down. Né? E depois do clique, eu vou chamar close drop-down. Mas aí a gente tem um problema aqui. Como é que eu vou fechar o drop-down aqui se eu não tenho acesso ao isOpen? Né? Porque se eu for lá no drop-down, dá até para a gente limpar esse cara aqui, né? Vamos limpar ele. Então, se eu for aqui para o drop-down, a gente tem esse isOpen, a gente tem o toggle, né? Mas a gente não tem acesso, né? Uma forma de ter acesso desse cara aqui seria a gente pegar via parent, né? This parent, aí fica aquele negócio, aquela confusão, não é interessante, né? Mas você até poderia fazer isso. Então, uma forma legal é Dependency Injection. Se você não é familiarizado com isso, acessa aí o card do YouTube, que eu tenho um vídeo falando sobre injeção de dependências no Vue.js. Basicamente, injeção de dependência é que a gente vai liberar aqui nesse cara, componente dropdown, a gente vai liberar uma funcionalidade qualquer, né, para todos os filhos dele. E o filho que quiser receber essa funcionalidade, a gente vai fazer a injeção, né, o inject. Então, nesse caso aqui, para a gente deixar essa funcionalidade exposta, a gente utiliza o provide. E esse provide é uma função. E essa função retorna aí um objeto, que é o objeto que você quer passar aí para os filhos. E nesse caso, eu vou chamar apenas de drop down, né? Coisa simples. Drop down, se eu conseguir escrever, né? E o valor da drop down vai ser o this.
porque na verdade eu estou passando o componente inteiro. Assim, eu tenho acesso a esse componente pai dentro do filo e qualquer coisa que eu precisar no futuro, eu já tenho esse componente aqui, né, sendo provido pelo dropdown. Mas você poderia ser bem restrito, digamos, is open e this is open. Então você passaria apenas, né, o is open, que é o estado do nosso dropdown. Mas no meu caso eu quero passar ele completo, porque no futuro a gente pode querer fazer outras manipulações. Então fica aí ao seu critério, né? Para ficar simples, eu vou passar o componente completo. E aí lá no meu dropdown item, eu vou fazer um inject, né? Eu vou injetar as informações que foram providas lá do meu componente pai. De que forma? Eu vou injetar utilizando o inject. E esse inject é um array de itens, né? E esse item é o nome dropdown, justamente que eu utilizei lá no provide, lá no pai. E aí eu tenho acesso a esse cara aqui, né? E esse cara aqui é justamente o componente dropdown, o componente pai. Então só para a gente ter certeza, eu vou dar um console.log aqui, this dropdown, vou salvar, limpar aqui tudo, item 4. E agora sim. Então vocês estão vendo que eu tenho um componente aqui, né, o componente pai. E se eu tenho um componente pai, aí fica muito simples. Basta eu colocar aqui is open igual false, porque eu quero fechar, né? Salvei. Vou atualizar aqui para ter certeza. Menu, item 4, e aí ele fecha automaticamente o meu menu. Porém, eu não gosto dessa técnica aqui, porque você tira a responsabilidade lá do pai de fechar, né? E aí começa a espalhar as coisas entre os filhos. Não é interessante. Interessante é que você chame uma função do pai, que o pai que organiza para fechar o componente, né? Para fechar o dropdown. Então, é a responsabilidade lá do pai de abrir e fechar. Aqui você vai chamar só a função dele. Então, vamos voltar lá para o pai. Eu vou criar uma função aqui de close. E essa função vai ser this open false. Porque aí você centraliza qualquer ação aqui no pai. Você não fica com as ações espalhadas aí entre os filhos. E aí sim eu vou chamar esse cara lá no item. Em vez de this open, vai ser this close, que é a função. E aí provavelmente teremos o mesmo resultado. Item 4 e eu tenho o mesmo resultado. Então, meu jovem, a gente acabou de implementar um assunto bem avançado no Vue.js, que é a injeção de dependências. E lembrando que se você não é familiarizado com esse assunto, basta clicar no card do YouTube aí para ser redirecionado lá para o meu vídeo falando sobre Dependency Injection no Vue.js. E por hoje é só, te vejo aí no próximo capítulo.